Tem um cenário que eu diria que é quase um patrimônio cultural nosso. Ah, eu já imagino qual é. Sabe aquela mesa de bar, uma luz meio amarelada, alguém olhando pro copo com aquela expressão tipo de quem perdeu totalmente o rumo da vida e tocando ao fundo, claro, aquela voz inconfundível. Dramática, gigantesca. Exatamente, a voz da Alcione. Essa é uma daquelas imagens universais de coração partido que todo mundo reconhece. Só que a nossa investigação de hoje pega exatamente essa cena, que parece só mais um momento de dor de cotovelo clássico, e coloca uma lente completamente nova em cima dela. E é uma lente bem inesperada, né? Muito. A nossa análise de hoje cruza mundos que no papel parecem não se misturar de jeito nenhum. A teoria psicanalítica, que costuma ser super formal, a energia vital afro-brasileira, o axé, e as letras dessas músicas que a gente canta a plenos pulmões. Tudo isso guiado por uma fonte incrivelmente rica, que é o livro recém-lançado agora em 2026. O Psicanálise do Axé em Alcione, O Amor que Não Se Cala, do Adriano Moraes. Isso. E a tese central da obra é de explodir a cabeça, porque traz a ideia de que o inconsciente humano não fala apenas naquele silêncio bem comportado de um consultório clínico. Na verdade, a premissa é que o inconsciente canta, ele grita e vibra lá na mesa do bar. O que é fascinante aqui é pensar na música como esse espaço clínico aberto. Isso muda tudo. O livro propõe que essa dor cantada não é de forma alguma apenas um entretenimento barato ou um melodrama. A voz da Alcione, na análise do autor, funciona como um arquivo afetivo gigantesco da nossa experiência amorosa. Não é só uma personagem ali, né? Não, de jeito nenhum. Não é uma personagem cantando sobre um sofrimento fictício. É a vocalização exata de estados psíquicos muito reais. Pense em milhares de pessoas num show, chorando, cantando juntas. A tese do Moraes é que a gente não está observando só um fenômeno cultural de massa. Está observando um campo de elaboração, né? Exato, um verdadeiro campo de elaboração psíquica coletiva. Porque para uma imensa parte da população que historicamente não teve acesso ao luxo de uma escuta protegida num divã tradicional, a música popular foi e continua sendo esse primeiro lugar seguro onde o sofrimento pode existir sem julgamento. Ok, vamos destrinchar isso. Porque essa ideia de que a melodia organiza o nosso caos emocional é muito, muito poderoso. A gente sabe que todo mundo já passou por aquela situação em que o corpo reage antes de qualquer pensamento lógico, né? Ah, o corpo sempre avisa primeiro. Sim, o coração acelera do nada, o estômago dá aquele nó, a respiração fica curta. O corpo sabe muito antes da mente conseguir formular uma frase do tipo eu tô triste, ou eu tô apaixonado. E quando a gente presta atenção no repertório da Alcione, parece que ela dá voz exatamente a esse milissegundo. Aquele intervalo minúsculo de angústia. Traduz isso usando a teoria psicanalítica é brilhante. Na teoria clássica, existe o conceito de pulsão, que é basicamente uma força constante, uma pressão interna que nasce no corpo e exige ser traduzida pela mente. Exige uma representação. A mente precisa dar um nome para aquela agitação. Isso. A mente tenta dar um nome para essa coceira interna. Só que a psicanálise do axé, conforme o Adriano Moraes delineia no livro, amplia essa visão. A pulsão não apenas exige ser falada, ela insiste através do corpo, mesmo quando a pessoa não encontra palavras para simbolizar aquilo. E é aí que entra o conceito de axé, do título. Exatamente nesse ponto cego da linguagem. Na leitura da obra, o axé atua como essa energia vital, uma força concreta que pulsa, ferve e se movimenta antes mesmo do pensamento se organizar. A música popular, com aqueles arranjos grandiosos, aquelas passagens dramáticas, é a pura manifestação desse corpo que treme. Que deseja. Que deseja e que se atira. Muitas vezes, inclusive, ignorando todos os sinais vermelhos que a razão tá piscando desesperadamente. É a velha história de pular de um avião sem paraquedas. Porque a leitura que a obra faz sobre o amor nessas canções não tem nada de romantismo ingênuo, de conto de fadas. O amor ali é uma entrega absurdamente vulnerável. Exige muita coragem. Porque existe a plena consciência de que a queda pode machucar muito. Sim, mas o salto acontece mesmo assim. E a análise que o livro faz da música Você Me Vira a Cabeça, aquela do Me Tira do Sério, ilustra isso com uma perfeição absurda.
A letra não é sobre um afeto tranquilo, calmo, é sobre um entusiasmo avassalador, sobre perder completamente o volante da própria vida. Deixar o desejo assumir a direção. Deixar o desejo dirigir sabendo que vai bater o carro na próxima curva. E a genialidade de analisar essa música específica está em ilustrar o que a teoria chama de paixão como causadora da desorganização do eu. Desorganização do eu. Isso, porque no dia a dia a gente constrói uma série de defesas psicológicas super rígidas para conseguir trabalhar, pegar trânsito, pagar os boletos, a gente cria uma armadura. E o que a paixão faz? Ela derrete a armadura. Ela suspende essas defesas. A lógica perde a força, os contornos de quem a pessoa acha que ficam totalmente borrados. O indivíduo apaixonado quase não se reconhece mais no espelho. E a obra faz questão de frisar um ponto vital aqui. Essa desorganização não é vista como uma doença. Não é um erro de percurso. Não, é um estado de travessia. É uma suspensão temporária e necessária da lógica. Porque quebrar essa armadura força a pessoa a sentir, expondo aquelas vulnerabilidades que a rotina mascara tão bem. E é interessante pensar que essa quebra de armadura às vezes deixa a pessoa exposta demais. É aí que a vulnerabilidade pode virar uma armadilha, que é justamente onde o livro entra num território bem mais denso. A questão das relações que continuam mesmo quando machucam profundamente. É a parte mais difícil de encarar. Total. A análise da música Estranha Loucura é pesada, eu fiquei bem impactado. É a confissão de alguém que tenta ir embora, tenta esquecer, mas simplesmente não consegue. É a imagem de amar enquanto está sangrando. Como é que a teoria explica, de forma lógica, o fato de que as pessoas insistem em vínculos que claramente causam tanta dor? Se conectarmos isso ao quadro maior da teoria freudiana e lacaniana trazida pelo autor, a gente chega num conceito complexo chamado de gozo, ou jouissance em francês. Em termos simples, é um ponto de curto-circuito na mente. Curto-circuito? Gostei dessa imagem. É, porque o sofrimento ultrapassa uma certa linha e acaba se misturando com um tipo muito obscuro de satisfação inconsciente. É como apertar um machucado só para ter certeza de que ele ainda tá ali. Nossa, sim. Permanecer na dor, por mais absurdo que soe, para quem tá de fora julgando, muitas vezes é a escolha de preferir algo que é conhecido e familiar, mesmo que doloroso, ao vazio total e aterrorizante do desconhecido. O corpo e o psiquismo meio que se acostumam com aquela coreografia da dor. E passam a ler o sofrimento como a única prova de que a relação existe. Perfeito! É a formação do que o autor classifica como laços traumáticos. Ficar machuca, claro, mas a fantasia de ir embora parece aniquiladora. É uma dinâmica devastadora, é quase como, sei lá, um vício na própria tristeza. E a obra aprofunda isso, mostrando o estrago que acontece quando a outra pessoa na relação se torna a única régua pela qual o indivíduo mede o próprio valor, né? É a ferida narcísica escancarada. Exato. A pessoa deixa de querer o parceiro para compartilhar momentos e passa a precisar dele para justificar a própria existência no mundo. O livro usa uma expressão fortíssima para descrever isso. A solidão acompanhada. Essa dói só de ouvir. Dói demais. É aquela cena desoladora de estar na mesma casa, talvez até sentados no mesmo sofá, amando sem uma única gota de reciprocidade. Os corpos estão ali, ocupando o mesmo espaço físico, mas o axé... A energia parou de circular. Parou. Essa energia vital de troca e alimentação mútua secou completamente. Fica só um monólogo exaustivo, disfarçado de relacionamento. E essa assimetria constante cria um verdadeiro campo minado emocional. Quando toda a validação de alguém vem exclusivamente de uma fonte externa, o pavor do abandono se torna um maestro daquela relação. O abandono deixa de ser só o fim de um namoro ou de um casamento e vira uma ameaça de destruição da própria identidade. A pessoa sente que vai deixar de existir. Exatamente. E o livro disseca isso ao analisar a música Faz uma Loucura por Mim. A teoria mostra como o amor, submetido a essas condições extremas, vira um tribunal implacável. Um tribunal que exige provas contínuas de afeto através do autossacrifício. O indivíduo acha que precisa constantemente provar que merece ser amado. Apagando partes de si mesmo no processo.
Olha, essa linha que a teoria traça para diferenciar entrega e sacrifício devia ser ensinada nas escolas, sério. Ah, eu concordo plenamente. É fundamental. Porque a entrega, na visão da psicanálise que o livro apresenta, é o indivíduo entrar inteiro na relação. Entrar com suas vontades, seus contornos, sua personalidade forte. Já o sacrifício é a automutilação emocional. É cortar os próprios pedaços. É a pessoa cortar seus hobbies, afastar os amigos de longa data, silenciar a própria voz, tudo para tentar caber naquele espaço minúsculo que o outro deixou. O sacrifício é usar o próprio esgotamento como moeda de troca para manter a relação respirando por aparelhos. Mas chega uma hora em que os aparelhos são desligados. E a obra não foca apenas na permanência desse sofrimento. Ela também investiga a anatomia da ruptura. Quando a gente entra na análise da música Perdeu, Perdeu, o tom vira completamente. É a virada de chave. O livro aponta esse momento como o despertar clínico, o instante do basta. É quando o limite final é desenhado no chão com força. O luto amoroso que se inicia aí é muito, mas muito mais complexo do que simplesmente sentir falta de alguém. Tem muito mais em jogo do que só a ausência física. A tese é que o enlutado perde também toda uma versão de si mesmo que só existia em função daquela pessoa. Além de perder todo um futuro que já estava arquitetado ali na imaginação. E a grande sacada é que o espaço que essa pessoa deixa na vida da outra não é um espaço oco e silencioso. A teoria descreve esse vazio como uma presença superativa. É um espaço meio fantasmagórico que fica pulsando, cobrando atenção, lembrando o tempo todo daquela ausência. Como uma ferida aberta. Então, o que tudo isso significa na prática da vida? Depois que a porta bate de vez, que a poeira baixa e que o refrão acaba, quem é que sobra ali naquela sala? Sobra alguém que precisa passar por um reposicionamento subjetivo. E o que a obra esclarece tão bem é que essa reconstrução não significa voltar no tempo. A gente tem uma ilusão de que após o luto, a pessoa vai voltar a ser exatamente a mesma versão desocupada que era antes de conhecer o outro. A pessoa acha que tem um botão de reset. Mas não tem. Aquela versão antiga não existe mais. Ela foi consumida pela experiência. Reconstruir o eu é o trabalho árduo de integrar as novas cicatrizes. É olhar para a marca que ficou, aceitar que ela faz parte do novo contorno e reorganizar o próprio eixo, para que ele pare de girar em torno de uma ausência. Um luto bem atravessado é o que limpa os escombros e impede que o passado continue ditando as regras do futuro. O grande problema é que a gente esbarra numa questão social enorme aqui. A sociedade contemporânea simplesmente detesta o luto. O livro bate bastante nessa tecla, né? Bate muito. A gente vive na ditadura da superação. Isso. Há uma pressão estética, uma urgência quase cruel para que a superação seja imediata. É como se a dor precisasse de um CNPJ, de uma justificativa racional perfeita e de um prazo de validade bem curto. Se alguém está triste, parece que tem que apresentar um fluxograma no PowerPoint explicando o motivo e garantir que semana que vem já vai estar ótimo, sorrindo e hiperprodutivo. É desumano. E o que o repertório da Alcione faz, e que a obra destaca tão bem, é devolver ao sujeito o direito fundamental de sofrer sem ter que dar explicações lógicas. E a teoria argumenta firmemente que a dor possui uma gramática própria, uma linguagem que é totalmente legítima e que, acima de tudo, precisa de tempo. Tentar acelerar o ritmo natural do inconsciente só empurra o sintoma para baixo do tapete. E a gente sabe que isso gera problemas muito piores depois. Exatamente. É aí que cantar a dor vira um ritual de sobrevivência formidável. O canto impede que o silêncio atue como um mecanismo de defesa patológico. O silêncio congela, a voz movimenta. A obra formula isso de uma maneira muito poética ao dizer que quando a angústia encontra som, ela finalmente encontra um caminho de saída. Encontra um canal de escape. O ato de cantar o próprio luto permite que o axé, essa energia vital que estava bloqueada pelo trauma, volte a circular livremente. É a arte ajudando a pessoa a se despedir sem precisar apagar a própria biografia. Maravilhoso. Mudando de marcha agora, a obra também lança uma lente sociológica e política muito forte sobre esse repertório. A análise vai bem além da dinâmica fechada de casais
e olha para estruturas maiores. E vale ressaltar para quem está acompanhando que nós estamos aqui relatando as ideias do autor, explorando a tese dele sobre as interseções entre gênero, raça e o que ele chama de território político do amor. É um mergulho estrutural profundo que o livro faz. Tomando o clássico A Loba como base, por exemplo, o texto do Moraes analisa a ruptura de um conceito que ele chama de amor domesticado. E, bom, quem já ouviu A Loba sabe que é uma música com uma energia estrondosa. É a personificação de um feminino que recusa qualquer tipo de coleira e que não pede licença para existir ou para desejar. Isso levanta uma questão importante na tese desenvolvida pelo autor. Historicamente, o desejo feminino foi alvo de uma repressão severa. Foi moralizado, engavetado e frequentemente narrado pela sociedade patriarcal como algo intrinsecamente perigoso, descontrolado ou pecaminoso. O livro propõe que a figura da loba, que Alcione imortalizou, atua como um trator passando por cima desse medo social da mulher desejante. Ela vem para quebrar tudo. A loba recusa categoricamente esse amor domesticado. E o que é esse amor domesticado na teoria do autor? É aquele acordo tácito, invisível, que exige que a mulher diminua o próprio tamanho, que fale baixo e negocie a sua verdade em troca de uma falsa segurança ou aceitação. Assumir a loba é chutar o balde dessa negociação? É reivindicar a energia vital de volta. É assumir o desejo como uma potência legítima, esmagando a culpa no processo. E o processo de desdobrar as próprias pernas e braços é revolucionário. Seguindo nessa mesma lente estrutural que o livro propõe, e sempre relatando a perspectiva da obra, tem também a análise de um dos maiores sucessos de todos, Meu Ébano. Essa análise é um ponto alto do livro. A leitura feita pelo autor aqui foca em como o ato de amar um corpo negro se insere num contexto histórico muito específico e doloroso, transformando a música em algo muito, muito maior do que uma simples declaração apaixonada de bar. A linha de raciocínio da obra aponta que as populações negras foram histórica e sistematicamente submetidas a um olhar de extrema desvalorização, inclusive, e talvez de forma mais velada e perversa, no campo dos afetos, gerando o que o autor define como racismo afetivo. Racismo afetivo, um termo bem forte. Muito. É a invisibilização sistemática desses corpos como sujeitos dignos de amor romântico, de adoração e de cuidado. Portanto, a tese argumenta que quando Alcione canta, com aquele orgulho e aquela exaltação imensa, o amor por um corpo negro, a canção rompe os limites da vida privada. O afeto sai do quarto e vai para a praça pública. Transcende totalmente. Torna-se um verdadeiro território político. É um ato público de reparação simbólica que restaura a dignidade e desafia séculos de uma estrutura que desvaloriza coletivamente essas identidades. O orgulho cantado na música age, na visão da obra, como um agente ativo de cura identitária. Saber de toda essa carga teórica transforma completamente a experiência de ouvir o rádio hoje ou de estar numa festa. Essa música tocou em todo tipo de celebração ao longo das décadas, carregando essa mensagem profunda e curativa de uma forma muito acessível. O que nos leva ao bloco final dessa análise do livro, que é a sensação de esgotamento e como essa obra musical acaba colocando o país inteiro no divã. Literalmente, o Brasil no divã. O exemplo usado é a canção Sufoco. A letra é uma descrição física brilhante, daquela sensação de que as paredes do mundo estão se fechando, de que o peito está esmagado e falta ar para lidar com a realidade. A obra conecta esse sintoma do sufoco a um cenário de trauma coletivo. A ideia é que o esgotamento profundo relatado ali nem sempre é fruto apenas de um término difícil ou do estresse da rotina de uma pessoa isolada no mundo. Muitas vezes, esse cansaço crônico é uma herança de opressões, de desigualdades e de lutas diárias pela sobrevivência que atravessam a nossa história. É um cansaço que vem de longe, né? E é neste exato ponto que o conceito do axé atinge o seu ápice no argumento do livro. O axé extrapola a definição religiosa para se firmar como uma categoria psicanalítica de resistência pura. É o combustível invisível que garante que a pessoa levante da cama no dia seguinte, mesmo não querendo. É a força que insiste em manter o desejo vivo e o pulmão respirando, impedindo que o indivíduo seja inteiramente tragado por esse sufoco sistêmico. Essa visão
coroa a ideia da música como uma ferramenta de cuidado mental e de terapia em escala nacional. O livro sugere que as canções funcionam como um espelho de cura, porque quando a pessoa no bar ou presa no trânsito dentro do carro se reconhece naquelas letras e naquela voz dramática, algo mágico acontece. A dor perde o isolamento. A dor dela perde aquele caráter solitário. O simples ato de ver o próprio sofrimento traduzido de forma tão bonita e respeitosa valida a experiência de quem está ouvindo. Tira a pessoa daquela solidão acompanhada que a gente falou antes. O livro traz uma máxima arrebatadora sobre isso. O amor não precisa de cura, ele precisa de escuta. A grande função dessa terapia coletiva não é consertar a engrenagem quebrada do coração, mas oferecer um espaço seguro para que a quebra seja compreendida. E o que a psicanálise do axé propõe é, na prática, uma clínica a céu aberto. Ao construir essa gigantesca rede de ressonância através da arte popular, a dor que antes parecia ser um fracasso individual vergonhoso é revelada como uma travessia compartilhada. Cantar alto no meio de outras pessoas alivia a tensão da represa psíquica. Abre as comportas, né? Previne o colapso, pois atesta para aquele que sofre que o que ele sente é real, é humano e que incontáveis outros também sobreviveram a tempestades iguais ou piores. Quando a música endossa a emoção, o sujeito resgata a força necessária para refazer os próprios laços e reconstruir a casa interna tijolo por tijolo. Sensacional. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Se a gente pegar todos os fios dessa análise complexa do livro e amarrar, a revelação que surge é colossal. A obra mostra que o ato de cantar as próprias tragédias e fazer isso de forma efusiva, popular, visceral, é um mecanismo de defesa e sobrevivência mental de elite. É alta tecnologia psíquica. Total. O canto atua como uma âncora que impede a loucura diante do absurdo que é estar vivo e vulnerável. Ele pega todo aquele caos disforme da paixão estilhada, da herança histórica de desigualdade, do luto silencioso e transforma tudo isso numa melodia. Dá um ritmo e devolve a dor para o mundo num formato que o psiquismo consegue, finalmente, digerir para continuar o show da vida. E a reflexão que a obra deixa pairando no ar e que eu acho incrível vai além da teoria. É um convite muito prático sobre o custo altíssimo do silenciamento. Se a tese nos ensina que calar a dor transforma o próprio corpo numa prisão e que dar voz ao afeto é o que faz o axé, essa energia vital, voltar a nutrir a mente, a provocação que fica para quem está ouvindo é, olhando para dentro, quais seriam as dores que permanecem emudecidas. Aquelas que a gente esconde até da gente mesmo. Isso. Quais são os amores domesticados, os sacrifícios disfarçados de entrega que ainda estão trancados a 7 chaves aí dentro, apenas esperando o momento de encontrar sua própria melodia para deixar de ser um fantasma e permitir que a vida de fato siga em frente. Encontrar a própria melodia para poder voltar a respirar. É o tipo de perspectiva que muda para sempre o jeito da gente escutar o rádio tocando ou ir num show. Conhecimento é assim, pegar algo que parecia super óbvio, joga uma luz diferente e revela um universo inteiro que estava ali escondido no meio de um refrão que todo mundo sabe de cor. Foi uma jornada incrível de secar esses conceitos todos hoje. Um agradecimento imenso a quem acompanhou essa nossa imersão e a gente se encontra no próximo mergulho profundo nas ideias que moldam o nosso mundo. Até mais!